Atenção profissional de SST, não é novidade para ninguém que a atualização da nova NR1 está sacudindo o mercado para nós profissionais de segurança do trabalho. E pensando nisso, eu trouxe hoje para vocês um vídeo onde eu vou estar falando sobre essas mudanças, quais metodologias que a gente pode utilizar de uma forma geral, as principais dúvidas que surgem para nós profissionais. Não perca esse conteúdo que pode fazer total diferença na sua atuação como profissional de saúde e segurança do trabalho. Quando nós falamos de riscos psicossociais, que é o tema que está aí dominando, né, a área de saúde e segurança do trabalho, as grandes empresas, as médias empresas e até as pequenas empresas também, que não vai fugir dessa obrigação, a gente sabe que existe aí uma crise global da saúde mental e isso vai gerar impacto no mercado de trabalho, nas empresas, na organização. Então, hoje se fala na crise de saúde mental do trabalho através das informações da Organização Internacional do Trabalho, da própria OMS, que estima que a gente vai ter uma perda aí de 12 bilhões de dias de trabalho, ou seja, um prejuízo de quase $1 trilhão. Então, isso fez com que se pensasse em algo para medir essa questão da saúde mental dos colaboradores. E nós temos também no cenário brasileiro dados alarmantes que transtornos mentais, por exemplo, chega a cerca de 10% dos afastamentos de trabalho. Então, é algo que precisa ser identificado, ser levado a sério, e as empresas, elas precisam de ter ferramentas efetivas para tratar, para identificar o porquê que o colaborador tem algum tipo de problema mental. É no ambiente de trabalho? Se é no ambiente de trabalho, a empresa tem que identificar isso, ter um diagnóstico e ter ferramentas para trabalhar para com que isso não aconteça dentro da sua organização. E pensando nisso, quando a gente fala de normas regulamentadoras, a nova NR1 não é novidade para ninguém. A partir do dia 26 de maio de 2025, ela entra em vigor. Muitas pessoas, né, estão acreditando, e saiu notícias aí do próprio Ministério do Trabalho, que poderá ser postergado esse prazo. Porém, é importante, é fundamental que nós, profissionais de saúde e segurança, possamos passar para as empresas que nós prestamos serviço ou para o local onde a gente realiza as nossas atividades, o que fazer, como identificar esses riscos psicossociais, quais ferramentas que a gente pode utilizar, quais as metodologias devem ser aplicadas dentro do ambiente de trabalho para que você consiga ali, de fato, identificar esses riscos psicossociais, classificar esses riscos ali e ter as ações efetivas para que você consiga ter um ambiente saudável, um ambiente onde o colaborador não adoeça com atividades relacionadas à sua saúde mental. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto que é fundamental. Mas, de fato, o que a gente pode falar? O que são os riscos psicossociais? Como é que a gente pode compreender melhor esses fatores aí que afetam a saúde mental no trabalho? A gente tem algumas definições, hoje tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, diversas metodologias, mas a NR1 trata sobre esse assunto, o próprio manual que foi disponibilizado pelo Ministério do Trabalho fala sobre como a gente vai identificar essa questão dos riscos psicossociais. Mas quando nós falamos das definições, para falar de uma definição, por exemplo, mais abrangente, o que seria esses riscos psicossociais? Nós podemos falar que são fatores aí relacionados à organização, à estrutura, o ambiente de trabalho, que podem impactar negativamente na saúde mental dos trabalhadores e também na saúde física e mental desses colaboradores. Em resumo, é isso. Alguns exemplos mais comuns que nós podemos citar por exemplo, quando tem ali metas inalcançáveis, uma linha de produção, por exemplo, que cobra metas ali muito altas para um determinado grupo de colaboradores ali, às vezes aquele número ali é reduzido, é um exemplo comum. O assédio moral no ambiente de trabalho, tem um assédio que nós falamos que é o assédio vertical e o assédio horizontal, por exemplo, aquele assédio vertical é quando vem de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Quando um supervisor, por exemplo, assedia um colaborador, né, que ele ali é responsável pelas suas atividades, ou vice-versa. Jornadas excessivas de trabalho,
Às vezes o colaborador faz muita hora extra, fica muito tempo dentro da empresa, trabalha feriado, trabalha sábado, às vezes trabalha domingo também, dependendo do tipo de organização. A falta de reconhecimento é um exemplo comum também que pode afetar a saúde mental. Às vezes o colaborador ele sente falta não só do reconhecimento financeiro, mas um reconhecimento que a empresa entende que ele está desenvolvendo um bom trabalho. A liderança, a chefia direta entende que ele está ali desenvolvendo um bom trabalho. Isso são exemplos que nós podemos dar, comuns, que pode afetar a saúde física e mental dos colaboradores. Conflitos de papel é muito comum também. Às vezes, no ambiente de trabalho, existir conflitos entre colaboradores do mesmo setor ali, por não ter ali clareza nas atividades que cada um vai executar, e a liderança tem uma falha em não conseguir organizar esse tipo de trabalho, além da insegurança do emprego. A pessoa trabalha com medo de ser demitida a todo momento, não tem uma segurança, e as empresas às vezes acham que o colaborador ter essa insegurança, colocar algum tipo de pressão, às vezes vai fazer com que ele trabalhe melhor, que ele produza mais. Então, são aí exemplos comuns dos fatores psicossociais que afetam a saúde física e mental dos colaboradores no ambiente de trabalho. O que a gente pode falar com relação ao enfoque preventivo e organizacional? Como podemos reduzir isso, né? A gestão, por exemplo, eficaz é fundamental desses riscos. Eu gerenciar esses riscos, eu ter um diagnóstico e saber qual o problema que eu tenho dentro da organização. E hoje nós percebemos que muitas empresas têm medo de identificar isso, medo de saber o que está de errado com relação às suas atividades. Cabe a nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, mostrar que esse diagnóstico, que esse levantamento dos riscos psicossociais é fundamental para a empresa ter um norte, para ela ter um plano de ação definido de como ela vai fazer para, se de fato tiver algum desses fatores ali no ambiente de trabalho, dependendo do tamanho dele, né? Se é um fator pequeno, se ele é médio, se ele é grande, a gente tem que fazer essa classificação, a gente vai falar sobre isso também. Ela saber como fazer, como agir, né? E focar aí principalmente nas causas aí organizacionais e não nos sintomas individuais. Existe uma confusão inicial relacionada a isso. A gente, quando fala de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, a gente de fato tem que avaliar isso no ambiente de trabalho, tirar o foco do indivíduo. O indivíduo ele pode ajudar a identificar esses riscos no ambiente de trabalho, mas o foco não é no indivíduo, mas sim naquilo que acontece no ambiente de trabalho, e a organização, de fato, ela tem que conseguir identificar. Nós tivemos aí mudanças legais recentes, né? A portaria 1419 de 2024, onde tem a integração aí da NR1, da NR17, a nova obrigatoriedade legal dessa portaria, que inclui, né, expressamente aí os fatores dos riscos psicossociais no GRO, no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que tem a vigência a partir de 26 de maio de 2025. Essa vigência ela pode ser alterada aí, prorrogada a qualquer momento. Então, essa integração normativa, ela estabelece ali a relação direta entre NR1 e NR17. Ou seja, os riscos psicossociais, ele está dentro dos riscos ergonômicos, quando se fala aí, principalmente na questão da organização do trabalho. Muita gente pensou que ia ter um sexto agente ali, um sexto risco, né? Nós temos aí os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. E teria os riscos psicossociais separados. Mas, na verdade, os riscos psicossociais estão dentro dos riscos ergonômicos. É fundamental entender isso. E isso também, por si só, já aproveitando esse gancho, já deixa claro que a identificação desses riscos deve ser feita dentro do programa de gerenciamento de riscos pelos profissionais aí que já trabalham com isso, engenheiro de segurança, técnico de segurança, o SESMIT em conjunto. Muitas pessoas estão identificando isso como obrigação do psicólogo, do psicanalista, que são profissionais que podem ajudar nesse trabalho, principalmente nas ações, depois do diagnóstico, mas eles podem também fazer esse levantamento, nada impede, mas esse levantamento ele é do ambiente de trabalho, não do indivíduo. Por isso que é importante deixar isso bem claro com relação a essa nova NR1. E também a gente vai falar um pouco da questão do foco
nas condições, não nos sintomas. Isso é fundamental. Essa avaliação ela passa a priorizar as práticas ali do ambiente de trabalho que vai favorecer ali o adoecimento físico ou mental. É muito importante a gente entender, independente da ferramenta que a gente vai utilizar, que o foco é no ambiente de trabalho e não no indivíduo. Tem diversas soluções para isso, né? Ferramentas para a gente ter um enfoque organizacional na gestão desses riscos aí psicossociais. Tem que ser uma gestão integrada e também preventiva, que vai enfocar ali na identificação e também na mitigação desses riscos psicossociais. Basicamente, o trabalho é o mesmo que eu vou fazer para os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Quando se fala dos riscos psicossociais, ele vai ter que estar dentro do PGR, eu vou ter que fazer um levantamento, eu vou ter que utilizar uma ferramenta, eu vou ter que classificar esses riscos e ter ações ali para tratá-los. Esse foco organizacional, ele vai evitar o foco no indivíduo e vai trazer o foco para o ambiente de trabalho. Sempre a gente vai estar repetindo isso, que é fundamental. Muitas pessoas estão confundindo, muitas pessoas estão identificando que tem que ser feita ali uma avaliação psicológica de cada colaborador. Isso pode ser feito? Sim, mas não nessa etapa de diagnóstico, que foca no ambiente de trabalho. Tem algumas ferramentas aí que podem ser utilizadas, né? A própria análise ergonômica preliminar é uma ferramenta que pode ajudar, porque algumas empresas do grau de risco 1 e 2, por exemplo, que não tem risco físico, químico e biológico, estão dispensadas ali de elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Então, porém, essas empresas têm que fazer a análise preliminar, a análise ergonômica preliminar. Então, dentro dessa análise ergonômica preliminar, eu tenho que levantar os riscos psicossociais. Então, a AEP ela é fundamental para essas organizações. E tem algumas metodologias internacionais que estão sendo utilizadas, principalmente para ter ali a escuta ativa, né, na análise e ação baseada ali nos dados do ambiente de trabalho, com a ajuda dos colaboradores ali que estão expostos aos riscos psicossociais. Quando nós falamos aí das etapas dessas metodologias, elas são muito parecidas, então, basicamente, a gente tem que entender que o diagnóstico que ele é identificado ali, né, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico dos riscos psicossociais, eu tenho que ter ali uma melhoria contínua na gestão desses riscos. Ele vai entrar dentro do PGR e vai gerar o PDCA dele ali, né, continuamente. Então, quando nós falamos do diagnóstico, até a questão da melhoria contínua, primeiro passo, eu tenho um diagnóstico e eu vou, a partir desse diagnóstico, rodar o meu programa de gerenciamento de risco, rodar o meu PDCA desse programa para fazer com que, a partir do diagnóstico, eu tenha ações efetivas para reduzir esses riscos psicossociais. Então, a identificação dos fatores de risco é fundamental. Então, eu tenho que realizar o quê? Um mapeamento desses fatores de riscos psicossociais, que é a primeira etapa, que é a etapa de identificação. Depois que eu fiz a identificação, eu vou fazer o quê? Avaliar. Eu vou avaliar e classificar. Essa etapa é muito importante, porque eu já fiz a identificação, agora eu vou avaliar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar os riscos psicossociais encontrados através de uma ferramenta que eu vou utilizar para ver o tamanho desse risco. E a partir do momento que eu tenho o tamanho desse risco, eu vou ter a priorização. Os maiores eu vou ter que fazer com que eles sejam resolvidos mais rapidamente. Assim como nós já fazemos para os outros riscos que eu citei aqui dentro do programa de gerenciamento de risco. E depois disso eu vou ter que ter o quê? A tratativa, o plano de ação e a revisão contínua desses riscos psicossociais. Ou seja, eu vou ter que elaborar um plano de ação e, junto com esse plano de ação, as medidas preventivas. Nós temos aí alguns exemplos de aplicação, casos práticos, né, de mapeamento e também intervenção organizacionais. Vamos aqui para alguns exemplos de aplicação, né, alguns casos aí práticos com relação ao mapeamento e também da intervenção organizacional. Como nós falamos, os riscos psicossociais, eles estão dentro dos riscos ergonômicos. Então, principalmente no item, né, especificamente no item organização de trabalho.
Se você verificar lá os riscos ergonômicos, tem esse item lá, organização de trabalho. Os psicossociais estão ali dentro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente pode encontrar dentro de uma linha de produção. Uma empresa ali que tem metas inalcançáveis e assédio. Você identifica ali no setor da empresa locais onde tem metas ali desproporcionais e às vezes até um clima hostil por parte da liderança para alcançar essa meta. É um problema, é um risco mental para o colaborador e físico. Então, qual que seria uma ação efetiva? Eu vou ter que revisar essas metas, não só quem é responsável pela produção, mas de forma geral, a engenharia da empresa, quem que define essas metas, tem que fazer uma revisão de metas e colocar ali protocolo de conduta, por exemplo. Às vezes a gente pode ter também, às vezes, conflitos de papel e insegurança. Você detecta isso através dos questionários que tem aí no mercado disponíveis. Às vezes, sobreposição de funções, rotatividade elevada, é muito comum de identificar também. Qual que seria a ação? Eu tenho que reorganizar a parte estrutural e também ter uma comunicação clara. Podemos então, citar um outro exemplo, a capacitação de lideranças. É muito comum aquele colaborador que às vezes tem ali um desempenho melhor dentro da linha de produção, ele passa a ser um líder, um facilitador, um supervisor, um encarregado, ele passa a ter um cargo de chefia sem preparo e acaba que ele não consegue liderar as pessoas de forma adequada. Então é importante, tem que ter o quê? Treinamentos focados em empatia dentro da organização, gestão de conflitos e também apoio emocional para esse colaborador que está num cargo de liderança sem preparo. Então, são alguns exemplos que a gente está dando aqui que é fundamental para a gente identificar no ambiente e tratar de forma efetiva. Quais são os benefícios a partir do momento que eu faço o diagnóstico dos riscos psicossociais? Quais os resultados organizacionais dessa aplicação? Primeiro, eu posso ter ali uma redução de afastamentos. A partir do momento que eu identifico os problemas que eu tenho no ambiente de trabalho ali relacionado aos riscos psicossociais, eu vou entender que eu preciso de ter aqui o quê? Um ambiente mais saudável. Quando a gente tem um ambiente mais saudável, ele vai resultar em uma menor incidência de doenças ocupacionais, por exemplo, principalmente relacionadas aí à saúde mental. Eu vou ter também uma melhoria de clima organizacional. Eu vou ter um aumento de confiança dos colaboradores daquela empresa. Eu vou ter mais cooperação entre as pessoas. Eu vou ter senso de pertencimento do colaborador com relação àquela organização e também entre as equipes. É muito comum, às vezes, ter colaborador que está no ambiente de trabalho, que ele se sente ali que ele faz parte do processo e outros não. Então, eu tenho que fazer que esses colaboradores ali que não pensam que não fazem parte do processo, que ele não é importante para a organização, que ele seja acolhido de alguma forma. Eu vou ter que ter ferramentas para tratar isso de forma efetiva. Podemos citar também a conformidade legal e também produtividade. Quando eu falo de conformidade legal, hoje está mais focado para as empresas, atender a NR1. Todo mundo está preocupado em atender essa mudança da nova NR1. Mas é importante entender também que a partir do momento que eu estou atendendo a NR1, não só para o protocolo, que eu estou de fato fazendo um bom diagnóstico, tendo ações efetivas, fazendo a classificação correta, priorizando aquilo que é mais alto, né? É importante entender que quando eu consigo fazer isso, eu não só estarei cumprindo a legislação, como também eu vou aumentar a minha produtividade. Um colaborador que está satisfeito, que está com a saúde mental em dia, com a saúde física em dia, ele vai produzir mais, ele vai dar mais resultados de qualidade, de segurança, de forma geral para aquela organização, para aquela empresa. Essa é a forma que a gente tem que levar isso para as organizações. Muitas empresas estão ali, às vezes, ali com medo de fazer esse diagnóstico. É importante que os profissionais de segurança mostrem o caminho de como fazer, o passo a passo, de como que é feito esse trabalho e quais os benefícios que a empresa pode ter. Não só problemas ali com relação às ações que tem que tomar. As ações que serão tomadas vão ajudar a empresa a reduzir esse tipo de problema dentro do ambiente de trabalho.
E aí tem aí os caminhos estratégicos aí que a gente pode adotar, que são as metodologias que estão disponíveis. É importante, você que é profissional, estudar como é que é feita essas metodologias, qual a mais aplicável para o tipo de empresa que você está atuando. É fundamental estudar sobre o tema, como que é aplicado. Se fala muito nos questionários aí, em alguns métodos. É importante entender, pergunta por pergunta de cada questionário, se você vai ajudar nessa aplicação. Então, às vezes pode ser uma implementação de um programa piloto, né? Iniciar por setores mais críticos da empresa para testar ali e ajustar a metodologia com base em dados reais e depois vai expandindo para toda a organização. É importante também, né, quando a gente fala de passo a passo, além dessa implementação de um piloto, para não assustar todo mundo, ter um engajamento da liderança. A liderança tem que acolher isso. Às vezes a liderança fica com receio de um colaborador, por exemplo, responder um questionário ali e dedurar, por exemplo, ali o líder. Então, a liderança tem que entender que o objetivo é o ambiente, não foco em pessoas, é melhorar o ambiente. E se aquele líder está no ambiente e ele provoca algum tipo de problema que pode relacionar algum risco psicossocial e atrapalhar a saúde mental do colaborador, ele tem que ter um programa de treinamento para ele se ajustar e melhorar a sua conduta dentro da organização. A empresa tem que mostrar que o objetivo é esse. Então, o engajamento da liderança e também com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA também tem que ser envolvida nesse processo, envolver a liderança, e isso faz parte da mudança de cultura da organização. Se não envolver liderança, com certeza ali esse trabalho com relação ao levantamento dos riscos psicossociais, ele tende a não ser bem sucedido. E também podemos citar aí um terceiro pilar desses passos aí, a capacitação e também a comunicação interna. Ações educativas ali, educativas e também informativas para todos os níveis da organização, não só a liderança, para todos os colaboradores, saber o que está fazendo ali, qual que é o objetivo, para promover ali a adesão e também ter transparência dentro da empresa, dentro da organização. Então, a partir do momento que eu fiz todo esse trabalho, eu vou ter ali definido ali, eu vou ter os meus fatores de riscos do questionário que eu posso utilizar, ou do workshop, ou outra ferramenta que eu posso trazer para aquela organização. Eu vou ter o meu fator de risco. Eu tenho que ter definido ali também quais as consequências que aquele fator de risco pode trazer. Então, por exemplo, eu tenho lá uma carga mal distribuída. Quais consequências que uma carga de trabalho mal distribuída pode ocasionar? Pode ocasionar estresse da pessoa que está fazendo a atividade, erros na execução da sua atividade. Quais as fontes, geralmente, que quando a gente fala de carga mal distribuída, a empresa não distribui bem ali a sua carga de trabalho? Falta de planejamento. Não tem um planejamento adequado para dividir bem aquelas tarefas, aquelas atividades. Quais ações que a gente vai recomendar para isso, por exemplo? Avaliar as tarefas, né? Redistribuir as tarefas. São alguns exemplos que a gente pode fazer. Quais medidas de prevenção que a empresa pode fazer, no caso aí para carga mal distribuída? Um diagnóstico e ajustes por função. O que cada função faz? O que cada setor faz? Isso é fundamental. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, acaba que vai ter um benefício não só para a saúde e segurança, mas também para a produtividade, para a qualidade daquela empresa, daquela organização. Então, é fundamental, você que é profissional de saúde e segurança, ter ali uma ferramenta que você vai utilizar. São alguns questionários que o pessoal está utilizando no mercado hoje, algumas metodologias que vai chamar o questionário, mas é importante que você tenha um documento base, mostrando como que você vai fazer esse trabalho, tem um passo a passo definido, a equipe multidisciplinar que vai ajudar nesse trabalho, envolver o RH da empresa, se tem um psicólogo dentro da organização, pode ajudar também, o SESB, de forma geral, engenheiros, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, o pessoal da ergonomia também é fundamental. Todos esses profissionais têm total condição de fazer esse trabalho. Porém, tem que ter um método, definir um método aonde você vai conseguir começar esse trabalho de ter início, meio e fim. Ou seja, a partir do momento que eu definir, por exemplo, que é um questionário que eu vou utilizar, eu vou ter que definir como será passado esse questionário, se vai ser com 100% dos colaboradores, se vai ser um projeto piloto,
Isso tem que envolver recursos humanos da empresa para que seja feito um trabalho conjunto. A partir do momento que eu definir como é que vai ser esse trabalho, eu vou conseguir fazer as entrevistas através desse questionário e eu vou ter um resultado ali. A partir do momento que eu tenho um resultado, eu vou fazer a classificação desses riscos psicossociais e vou, a partir do momento que eu tenho essa classificação, eu vou ter ali os riscos mais críticos ali, através de severidade, probabilidade, e a partir desse momento eu vou priorizar os riscos, começando dos mais críticos para os menos críticos. É importante lembrar que as ações que vão ser desencadeadas disso tudo que eu acabei de falar, elas terão um prazo ali de 2 anos dentro do seu PGE. Então a empresa, o principal fator nesse momento é fazer um diagnóstico bem feito, saber de fato o que tem dentro do seu ambiente que pode prejudicar a saúde física e mental dos seus colaboradores, que são esses riscos psicossociais, que a partir do momento que ela consegue identificar, ela vai ter a gestão do programa de gerenciamento de risco a seu favor para ela trabalhar num período de 2 anos e começar com os riscos mais críticos e assim deixar o ambiente de trabalho mais produtivo, mais saudável para aquele colaborador fazer as suas atividades de forma correta. Então, esse é o recado que nós tínhamos para você hoje. Espero que vocês tenham gostado desse material, desse vídeo. Se gostou, se achou que faz sentido, curta, compartilhe, ative o sininho aí, siga a gente no nosso canal e até a próxima, falando mais sobre os riscos psicossociais. Forte abraço.